Olá, graça e paz da parte de Jesus. Eu sou o pastor Adílio, né? E aqui está a nossa sala 2, né? Com o nosso estudo da nossa Igreja Batista Alvorada, né? E todos os nossos amigos aí do nosso canal do YouTube. É a revista Esperança em Tempos de Quarentena, né? E nós estamos na nossa lição número 3, né? E vamos dar continuidade a essa lição. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Igreja Batista Alvorada SGA, atende lá, coloca lá o sininho lá para você receber as notificações, dê aquele like lá, bem legal para a gente, né, se gostou desse vídeo. E nós vamos dar continuidade hoje à nossa lição número 3 da nossa revista Esperança em Tempo de Quarentena. Se você desejar o PDF dessa revista, é só você nos pedir aí pelo chat, no privado, e nós estaremos aí entregando para você estudar em casa bem direitinho a nossa lição. E agora vamos fazer então o momento da nossa revisão. E na nosso momento de revisão de hoje, nós estudamos no primeiro ponto da nossa lição, né? Oração como refúgio, né? É o tema da nossa lição 3. E o primeiro ponto nós falamos sobre a oração é refúgio por meio da fé, ou seja, né? O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus, né? E no nosso segundo ponto da nossa lição número 3, nós estudamos a oração é refúgio por meio da adoração, ou seja, a oração, né, é refúgio por meio desse louvor, dessa adoração diante do Senhor nosso Deus. E hoje, né, nossa lição de hoje, né, a continuação dessa lição, no nosso ponto número 3, a oração é refúgio por meio da confissão, né? Sabemos que quando nós estamos orando, uma das partes do momento de oração é a confissão, né? Como a gente vê lá na oração do Pai Nosso, né? A gente precisa também estar confessando a Deus aquilo que precisamos, né, em nossas vidas para poder Deus trazer o perdão sobre nós, né? E o texto que nós vamos ler agora é em João, capítulo 1, versículo de número 9, vai falar sobre isso. João, capítulo 1, versículo 9, na sua Bíblia, você pode abrir. Aliás, 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9, do texto da palavra de Deus, que diz assim, ó. Diz assim a palavra do nosso Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda a injustiça, né? Ou seja, se nós nos confessarmos diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a oração, ela é refúgio extremamente importante na vida do crente, quando ele pratica ela confessando os seus pecados. Por isso é tão importante nós confessarmos a Deus os nossos pecados. E ele diz aqui, né, ele disse: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Ou seja, aquele que esconde os seus pecados não tem prosperidade para a sua vida, não tem longevidade para a sua vida, né? Então, confessar é extremamente importante. Interessante que em 1 João vai dizer que se nós, né, afirmarmos que nós não temos pecado, versículo 8, ele vai dizer: enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então é muito importante na vida do crente a questão da confissão. E ele vai lá ainda no nosso ponto número 3, ele vai dizer que a consciência da santidade de Deus, né, nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão em nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra a Deus. É verdade, o pecado ele é contra a Deus, é totalmente contra os princípios do nosso Senhor. Ele vai dizer:
Precisamos procurar no refúgio da oração a sós com Deus e confessar e clamar por perdão. Precisamos clamar a Deus por perdão. Mas para isso a gente precisa ter atitude de confissão. Por isso é tão importante para nós, que estamos nesse tempo de pandemia, de quarentena, olhar para nós mesmos, fazer uma análise da nossa própria vida e confessarmos a Deus aquilo que nós precisamos, para que aí você pode dizer assim, mas pastor Adílio, Deus já conhece toda a minha vida, os meus pecados. Eu preciso estar confessando tudo a Ele? Sim, porque é uma condição para você. Se você confessa, Ele perdoa. Se você não confessa, Ele não tem condição de perdoar e tampouco purificar você de todo o mal, né? E aí, no nosso quarto ponto da nossa lição, ele vai dizer: a oração é refúgio por meio do louvor, né? E aqui ele vai citar aqui um texto aqui, do Salmo 65, 1 e 2, vai dizer: o louvor te guarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu, que ouves a oração, a ti virão todos os homens, né? Então, quando nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, né, como uma oração, Senhor, Deus, né, vem até nós, né? Ele ouve a nossa oração, né? Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza, Salmo 150, versículo 2. E ele vai dizer, pela justiça dos seus juízos, né? Salmo 19, 164, o povo de Deus louva sinceridade por ele, ser quem ele é, por suas obras e por suas palavras. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. É verdade. Ele vai citar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que louvava a Deus, né? Ele vai dizer isso, né? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, Efésios 1, versículo 16. Paulo vai estar sempre orando e mencionando o povo de Deus em orações. Interessante, precisamos estar querendo também orando uns pelos outros, através do louvor, através da busca no Senhor. E é interessante que ele vai dizer que o salmista, no Salmo 34, versículo 1, assim expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, e em qualquer dificuldades e agruras, né? Agruras, em tempos de pandemia de coronavírus, devemos louvar e nos refugiarmos em oração a Deus. Nesses tempos difíceis que vivemos, meus amados irmãos, nós precisamos cada vez mais nos refugiar no Senhor, orando, buscando, intercedendo ao nosso Deus. Amém? E a conclusão da nossa lição número 3 diz assim: as palavras pestilências, né? Jeremias 21:6 e praga, Números 11:33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma, né? Como uma doença da alma. E essa doença espiritual trouxe morte física e espiritual do homem. Hein? Ou seja, queridos, o pecado é retratado na Bíblia sempre. Deus não procura esconder nada de ninguém. Por isso que tudo é explícito na Bíblia, né? Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos lá está. Ou seja, se você se sente que está doente, não só do Covid, né? Muitas pessoas tiveram Covid nesse tempo de quarentena. Mas se você se sente doente da alma, do espírito, vá até o Senhor em oração e busque a Ele, busque a presença dEle em sua vida. E para pensar e agir,
o ponto número 1 diz assim: você tem consultado a sua caderneta de vacinação, ou seja, a Bíblia? Né? Segundo ponto, tem ido com frequência ao consultório médico dos médicos, ou seja, em oração, você tem lido a palavra, você tem orado, ele vai dizer o terceiro ponto. Tem se mantido longe da pandemia do pecado, ou seja, você tem se desviado do mal, né? O apóstolo vai dizer, fuja da aparência do mal, né? Tens passado temporadas no SPA, ou seja, refúgio da oração para a restauração da fé? Você tem passado temporadas orando, buscando a Deus? Muitas pessoas, né, passam, né, dias, né, e às vezes aí fazem uma maratona, né, assistindo séries, né, longas que tem na televisão, que é bacana, legal, assiste também. Mas você tem tirado temporadas de oração para cada vez mais revigorar sua fé em Cristo Jesus e cada vez mais manter a chama do Evangelho em você? Você tem feito isso? Então, como diz a nossa lição, que os amados irmãos, a oração como refúgio. Você está necessitando de algo. Se refugie na oração. Busque mais a Deus. Busque a presença de Deus. Oremos em todo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa terceira lição dessa revista. E que os estudos dos textos bíblicos possam, Deus, encontrar espaço no coração dos nossos amados irmãos. E que eles possam se refugiar na oração no Senhor. Que eles possam cada vez buscar a presença do Senhor em suas vidas. Cada dia mais, nesses tempos difíceis, era essa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós teremos a nossa próxima lição, que será, né, engajamento solidário, né? Nossa lição número 4. E fique aguardando aí o nosso próximo vídeo, né, com o início da nossa lição número 4. Amém? Se você gostou desse vídeo, como falei lá no início, se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Alvorada SGA, né? Dê um like aí, legal para a gente. E então acenda lá o sininho para receber as notificações de todos os trabalhos da nossa igreja no nosso canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.